Olá, bem-vindos à nossa aula 6.2 do módulo 6. Hoje a gente vai mergulhar num assunto super interessante: como encontrar na nossa cultura, no dia a dia, um jeito de começar conversas mais profundas. E a gente vai direto ao ponto, né? Como é que se fala sobre fé de um jeito natural? Sabe, sem parecer que a gente está forçando a barra ou que está com o script pronto na mão. Para a gente entender isso, nosso caminho vai ser o seguinte: primeiro, vamos olhar para um modelo bem antigo, o do Areópago. Depois, vamos ver como encontrar as perguntas escondidas na cultura de hoje. E, por fim, como, na prática, iniciar essa conversa. Para achar uma estratégia que, olha, funciona até hoje, a gente vai precisar voltar no tempo. O nosso guia para isso vem de um evento que aconteceu, pensa só, há quase 2000 anos, lá no Centro Filosófico do Mundo Antigo, a cidade de Atenas. E olha que interessante a abordagem do apóstolo Paulo. Ele não chegou lá citando as escrituras dele de cara. Não. Primeiro, ele andou pela cidade, observou o que era importante para aquelas pessoas e encontrou uma ponte, um ponto de conexão. Um altar que eles tinham lá, dedicado a um Deus desconhecido. Esse método do Paulo, que é genial, dá para resumir em 3 passos bem simples que servem de roteiro para a gente hoje. Primeiro, ele observou a cultura. Depois, ele se conectou com o que encontrou ali. E só então, só depois disso, ele apresentou a mensagem dele como uma resposta para aquilo. Ok, isso nos leva para o nosso segundo ponto. E o nosso Areópago, hoje em dia, claro, não é uma colina em Atenas, né? Ele está nos filmes que a gente assiste, nas músicas que a gente ama, nas histórias que formam o nosso jeito de ver o mundo. E é exatamente isso que a gente chama de ponto de contato. É a arte de encontrar as perguntas que a própria cultura já está fazendo, mesmo que às vezes, sem perceber. Pensa bem, toda grande história, seja num livro, numa série ou no cinema, quer a gente note ou não, está sempre lidando com as grandes questões da vida, né? Sobre propósito, amor, significado. Vamos pegar um exemplo prático para isso ficar mais claro. Pegue o filme Interestelar. Por trás de toda aquela ficção científica, das viagens espaciais, o que o filme está realmente perguntando é sobre a natureza do amor. Será que o amor é só uma emoção? Ou é uma força que pode, de alguma forma, transcender o tempo e o espaço? O que tal outro exemplo? A animação da Pixar, Soul. O filme inteiro é, na verdade, uma grande busca por uma resposta para uma das perguntas mais humanas que existem. O que é que dá sentido e propósito para a nossa vida? De onde vem o nosso valor? E aqui está o pulo do gato, o ponto fundamental. Usar a cultura não é a mesma coisa que endossar a cultura. A ideia não é aceitar toda e qualquer resposta que um filme dá. A ideia é identificar a pergunta certa, a pergunta profunda que ele levanta e usar isso como ponto de partida. Beleza, então a gente já entendeu como identificar esses pontos de contato. Mas e aí? Como é que a gente sai da observação e parte para o diálogo de verdade? Olha, pode ser uma coisa muito simples, de verdade. Tipo, acabou o filme e a pessoa solta um comentário genuíno. Algo como: nossa, aquela cena me fez pensar por que será que histórias de sacrifício ou de esperança mexem tanto com a gente? É uma pergunta aberta, sabe, sem agenda. E a chave para tudo isso é ser genuíno. Não é ter um roteiro na cabeça, é mostrar curiosidade de verdade. O objetivo aqui nunca é vencer uma discussão, mas sim criar uma conexão real com a outra pessoa. Então, a grande sacada é essa: a cultura não está lá quietinha, esperando o evangelho chegar. Pelo contrário, ela está gritando as perguntas para as quais o evangelho tem as respostas. As nossas maiores inquietações já estão lá, nas histórias que a gente consome todo dia. E aí, o nosso trabalho muda de figura. Vira menos sobre ter todas as respostas na ponta da língua e muito mais sobre aprender a ouvir. Ouvir de verdade as perguntas que já estão no ar. Bom, agora que a gente já tem essa chave para iniciar a conversa, o próximo passo é saber como caminhar por ela, né? E é exatamente isso que a gente vai ver na nossa próxima aula, a 6.3. Vamos fazer um exercício bem prático sobre como lidar com as objeções mais comuns que aparecem. Fique ligado que vai ser bem útil.